E vamos então agora para o nosso último painel, ou nossa última palestra desse nosso 15º Congresso. O tema dessa palestra agora a seguir é Direito Administrativo e o Desenvolvimento Sustentável. Para presidir essa mesa, convidamos a procuradora, doutora Cristina Andrade Mello. E é com muita honra que convidamos a nossa palestrante, a doutora professora, a doutora Raquel Mello Urbano de Carvalho. Um breve currículo da doutora Cristina. Ela é procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, graduada em Direito e mestre em Direito Administrativo, ambos pela Faculdade da Universidade Federal de Minas Gerais. Editora-chefe da revista Controle em Foco, revista do Ministério Público de Contas de Minas Gerais. Diretora tesoureira da Associação Nacional do Ministério Público de Contas. Com vocês, a doutora Cristina. Obrigada. Bom dia a todos. Já estamos, quase na hora do almoço, mas ainda não é boa tarde. Com muita alegria que eu conduzo esse painel de encerramento do nosso 15º Congresso Nacional do Ministério Público de Contas. Desde já quero parabenizar o nosso presidente, João Augusto, pela organização, pela escolha do tema, né? Foi muito feliz. E para dizer também que eu considero esse congresso um marco na carreira do Ministério Público de Contas, porque com este encontro, a gente se apresenta para a sociedade, para a comunidade jurídica, como um órgão de controle que está preocupado com o desenvolvimento sustentável, que vai analisar, né, as contas com esse enfoque, sob esse viés. Então, isso é muito importante. As palestras estão sendo gravadas e em breve serão disponibilizadas no nosso canal do YouTube. Eu vou fazer a apresentação formal da Raquel, que é minha conterrânea, e depois vamos fazer uma apresentação informal. A Raquel, ela é graduada e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, é procuradora do Estado de Minas Gerais desde 1998, autora de diversos artigos publicados em periódicos e obras coletivas. Colaborou na estruturação do Centro de Estudos Jurídicos da AGE, Minas Gerais, com atividades de coordenação no ano de 2015. Idealizadora, fundadora e coordenadora do Direito Administrativo para Todos. Tem um site, www.direitoadministrativoparatodos.com. Ela é palestrante, conferencista e professora de Direito Administrativo. Mas a Raquel é uma palestrante de exímia qualidade. Ela é muito estudiosa. Ela foi minha professora há muitos anos atrás e eu continuo aprendendo com ela todos os dias. E vocês terão a oportunidade de ver, ela é muito apaixonada pelo direito administrativo e ela tem uma facilidade enorme de transmitir o conhecimento. Então, por isso, eu achei que o nome dela foi perfeito. Hoje fiquei sabendo que foi a doutora Sheila, né, que recomendou. Consideramos todos que o nome da Raquel era perfeito para fazer esse encerramento, porque com certeza sairemos daqui todos muito motivados e também muito maravilhados com a palestra que ela vai proferir. Tenho certeza que ela leu uns 300 livros, né, para preparar essa palestra. E, né, não vou me alongar mais, já passo a palestra para a professora Raquel. Boa tarde a todos. Cumprimento a excelentíssima presidente de mesa, doutora Cristina Andrade Mello,
que insiste em dizer que é minha ex-aluna, uma vez que eu sou mais nova que ela, como é que eu poderia ter dado aula para ela, essas calúnias que se eternizam na nossa carreira. Cumprimento o doutor João Augusto, agradeço a doutora Sheila, a imensa confiança. Para mim é uma honra estar junto ao Ministério Público de Contas e confesso a vocês uma brincadeira que uma grande amiga da advocacia pública me fez quando eu afirmei que estava vindo para cá para que pudéssemos trocar algumas ideias. Ela virou para mim e respondeu: enfim, você entre os seus, né? Com uma certa dose de ciúme, percebi eu. Mas a verdade é que eu acho que o Ministério Público de Contas, assim como eu, acreditamos todos em algo que não é mais tão comum hoje no país, que é a crença num negócio chamado interesse público, bem-estar social, bem-estar coletivo, essa noção de supremacia do interesse de todos em face de demandas que são cada vez mais múltiplas num país que tem tantos carentes e que precisa tanto de instituições como o MP de Contas cumprindo a sua obrigação. Todas as vezes em que eu vou falar para uma carreira, eu tenho cuidado de trazer o papel que os membros dessa carreira têm quando exercem as suas atribuições. E quando tenho o benefício de me deslocar para um determinado local, como é o estado da Paraíba, eu tenho sempre o cuidado de ver o que em comum existe entre os membros dessa carreira e o local onde nos encontramos. E aí eu quero dizer que a Paraíba é um estado que já nos deu gente que eu vou contar para vocês, é top de linha das galáxias da sociedade brasileira. A Paraíba já nos deu Suassuna, a Paraíba já nos deu Augusto dos Anjos, a Paraíba já nos deu Herbert Viana, a Paraíba já nos deu Geraldo Vandré. É uma turma que nos inspira e que, a meu ver, pode nos servir de caminho. E aí eu vou começar mesmo com o Herbert Viana, que fala que o recomeço é uma forma de se encontrar. Estamos todos nós no período pós-pandemia, acredito eu, num momento de se encontrar. A gente precisa se encontrar novamente. A gente precisa recomeçar. E recomeçar com uma instituição tão nova como a de vocês, o MP de Contas é uma instituição muito nova. O MP é uma instituição muito nova, que é posterior à Constituição de 88. E o MP de Contas pega uma curva ascendente bem depois disso. E pega uma curva ascendente com alguns tropeços que o Supremo acabou impondo, né? Então, reconhece prerrogativas para os membros, mas fala que a instituição não é autônoma. É por isso que é importante falar para vocês que são membros do MP, porque um pouco que o sistema brasileiro fez foi estar com vocês, membros do MP. A instituição de vocês integra o Tribunal de Contas e vocês vão ter uma autonomia por extensão, uma autonomia emprestada. Mas, de fato, vocês não vão ter independência na questão orçamentária, financeira. Ou seja, coloca-se sob os ombros das pessoas que exercem as atribuições dos cargos da carreira uma responsabilidade e não se dá à instituição de cujo quadro os membros do MP de Contas fazem parte, a independência estrutural de recursos humanos, financeira, que seria absolutamente imprescindível. E aí eu vou me permitir falar de uma forma coloquial. O que o Brasil fez com vocês foi dizer: te vira, negão. É isso. É assim, a competência de vocês é estar aí junto com a fiscalização e o controle em tudo o que importa, desde os atos de entrada das pessoas lá no quadro de pessoal de todas as esferas da federação, ao controle de todas as políticas públicas, a controle de alocação orçamentária, a controle de tudo. Se os estados ou eventualmente a União desejarem, por lei própria, ao estruturar o Tribunal de Contas, dar a vocês mecanismos para vocês cumprirem a atividade de controle, que é dupla, né? É controle MP e é controle Tribunal de Contas. Vocês agradeçam aos céus, porque, de fato, vocês são pessoas de sorte. E se, no caso de vocês, não tiver estrutura, faz assim também. Porque, veja, os direitos poucos, seguidos das obrigações muitas, que sempre incidem, integram o regime jurídico da carreira de vocês. E é importante a gente saber isso, e saber que essa é a condição da qual se parte,
num momento como o atual que nós vivemos do direito administrativo, porque isso é importante entender o que se fez com o MP de Contas, é importante entender em que ponto a gente está do direito administrativo. E no nosso último encontro presencial, foi em 2019, anterior à pandemia, no Teatro Francisco Nunes, lá em Belo Horizonte, falando para vocês, eu lembro que eu trouxe notícias muito ruins. Eu nem falei essa história do Tribunal de Contas, nem entrei muito na dimensão toda das competências que vocês precisam exercer, mas a gente ainda estava muito sob o impacto da LIDB, a Lei 13.655, que tinha estabelecido novos parâmetros de atuação, não só para os gestores públicos, mas principalmente para órgãos de controle. E vocês, como duplos controladores da gestão pública, das políticas públicas, foram impactados diretamente. Se o nosso encontro tivesse sido aqui, eu teria citado um poema do Augusto dos Anjos, que meu pai a vida inteira declamou. As pessoas cantavam sobre estrelinhas e meu pai dizia: vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da sua última quimera. Somente em gratidão essa pantera foi tua companheira inesquecível. E ele terminava: toma um fósforo, acende teu cigarro, o beijo, amiga, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja a mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Era isso que vocês estavam vivendo em 2019. E eu lembro que, muito elegantes, os palestrantes não tinham coragem de dizer que a turma ia escarrar em vocês. Estava escarrando. Era um momento assim: vocês são maus, vocês estão aqui para parar a administração pública, vocês são os idiotas que ficam no ar-condicionado atrapalhando o que os pobres dos gestores conseguem fazer. O momento de 2019 era basicamente esse. E aí eu lembro do Suassuna, que ele dizia: tudo que é bom de passar é ruim de contar. E tudo que é ruim de passar é bom de contar. Ou seja, se a coisa é boa de passar, ela é ruim de contar. Vocês estavam em outro momento, estava ruim de passar por aquilo, mas é bom de contar. Sabe por que é bom de contar? Porque teve uma coisa ruim de passar, que foi a pandemia, que contou o tanto que é importante o controle. E é bom contar que o povo teve que aprender na gestão pública, na sociedade e junto aos outros controladores, a importância do controle. Porque Deus me livre e guarde se a gente não tivesse controle na pandemia, quando as gestões de diversas esferas não conseguiram cumprir os papéis. Nem o papel de coordenação geral federal e, muitas vezes, nem o papel de execução local municipal. Foram os controladores que, de certo modo, conseguiram levar a que algum tipo de providência se desse. E é curioso como a ciência do direito administrativo, ela vem a reboque. Eu falo que é assim: procure o rastro do dinheiro e procure o rastro do drama. Encontrarás o direito administrativo. Então, originariamente, o direito administrativo era o quê? Pós-Revolução Francesa. O que se queria? Se queria democracia. Mentira, se queria calar a boca do judiciário, que era um controlador que atrapalhava. E aí se criou o quê? Legalidade restrita. Por quê? Porque naquela época o fetichismo da lei, com a ilusão de que o fato do texto normativo vir do parlamento significava democraticidade, levava obrigando a administração a cumprir a letra específica da lei, o controlador tinha que ficar fora. Então, a ideia era regra específica de lei vinda do parlamento, formalmente constituído, ser uma blindagem. Era uma forma de blindar o controle. Então, o judiciário, que era o principal controlador daquela época, mantém-se distante. Por quê? Porque eu, gestor, estou cumprindo o que a lei manda. E aí saímos dessa ideia de um positivismo de legalidade restrita. Quem aqui não estudou, né, os tempos helísticos, a administração pública só pode fazer o que a lei assim autorizar. Então, todos nós buscamos na lei o artigo 3º, inciso 1º, a linha A, da lei estadual, municipal, federal, que diz que o gestor pode fazer aquilo. Saímos dessa época que, eminentemente, na base da formatação do direito administrativo, a meu ver, era muito menos uma proteção social e muito mais uma blindagem do gestor, e caminhamos para uma época do neopositivismo, e vivemos ali, nos anos 2000, a era dos princípios, da força negativa e positiva de normas de baixa densidade normativa, das quais extraímos consequências diretas na realidade. Então, os áureos tempos em que não é preciso lei que proíba nepotismo, só é preciso moralidade
impessoalidade e eficiência previstas como normas no artigo 37 da Constituição. E é como se desde 88 todo mundo dissesse que aquilo embasasse a súmula vinculante 13. O que é isso? É sair da legalidade estrita e entrar na época áurea dos princípios. E como no movimento pendular eterno, passamos por um período de crítica pouco antes do ano 2020, muito acentuado. Eu falo que foi o período pré-Lindbe, quando eu li o Direito Administrativo para os Céticos, do Carlos Ari Sandfeld, em 2017, eu falei, vem alguma coisa aí. Vai dar ruim, eu tenho certeza que vai dar ruim. Essa história de que controlador é aquele que abusa do poder e que pega uma norma de baixa densidade normativa para embasar um juízo subjetivo arbitrário. Tá ruim demais isso aqui. Isso aqui não vai terminar aqui, não. Eu não sei o que está vindo por aí, mas está vindo. E veio a Lindbe. E lá em 2019, no encontro de vocês, eu falei assim, ó, deu e deu ruim. E não deu ruim só contra a possibilidade de um controlador utilizar normas de baixa densidade normativa com os princípios para solucionar as questões. Deu mais ruim do que isso, porque nós estamos começando a pensar diferente como trabalhar com ordenamento jurídico. Então, mais ou menos como que era o nosso combinado do direito. Junta um tanto de gente, edita um tanto de texto, um bocado de texto na Constituição, um bocado de texto na lei, um bocado de texto na mão dos chefes do executivo, já foi com medida provisória, depois passou a ser por decreto, um bocado de texto na mão dos órgãos da administração pública. Porque vamos combinar que nos últimos 30 anos uma resolução do Banco Central vale muito mais do que qualquer lei em vigor. Uma portaria da Anvisa. Vamos lá, a portaria da Anvisa, gente, resolve a vida da gente 3 séculos. Então, a gente tinha um tanto de texto para resolver uma realidade específica e o operador, e aí vocês como controladores são operadores do direito, embora essa expressão seja muito mal falada no âmbito científico, é isso mesmo. Vocês são operadores do direito que trabalham com textos normativos diversos para desses textos extrair uma norma em cada caso concreto que dê a baliza, que estabeleça os parâmetros dentro dos quais se entende a juridicidade administrativa. Basicamente isso. Vem a Lindbe e fala, não, presta atenção nas consequências. Não só as consequências da ação administrativa que você analisa à luz dos diversos textos normativos, mas presta atenção das consequências do seu controle. Olha que coisa. A gente passa de hermenêutica que desconstrói textos normativos, principiológicos, legais, regulamentares e regulatórios, para uma hermeneuta que faz um exercício com base na realidade das consequências que no mundo empírico resultarão do juízo que vocês fazem na interpretação da juridicidade. Então, não só o ordenamento fica imenso, como eu tenho que ressignificar essas normas do ordenamento, diante de uma realidade que eu também desconstruo e reconstruo, mas eu preciso fazer um exercício de futurologia empírica. Vamos combinar que em 2019 estava bem difícil para vocês. Um ambiente refratário, a coisa não estava bem parada, não. Passados 4 anos, a gente vive um momento de um direito administrativo que continua atento à necessidade de quem opera com o direito dar uma resposta na realidade, de se utilizar elementos fáticos. E aí a Lindbe foi importante. A Lindbe virou também para o controlador e falou, encarna. Encarna onde? Na realidade. A história do sai do ar-condicionado e bota o pezinho e anda um pouquinho de ônibus para saber como é que é estar a 38 graus na praia de Tambaú. E decida qual é a resposta que daí vai resultar. E como resposta, a gente tem um padrão que vincula àqueles que se sujeitam de fato àquele padrão. Percebem que vocês são uma arquitetura jurídica? Vocês têm como tarefa fazer uma arquitetura jurídica? Vocês se tornam aquilo que o Paulo Otero falava de construtores do ordenamento? Quem constrói o ordenamento não é mais o parlamento. Quem constrói o ordenamento é quem, diante da realidade, o aplica e o controla, especificamente diante das peculiaridades daquele caso. E para isso vocês têm que analisar quais eram as possibilidades jurídicas que eram asseguradas à gestão pública. Mas não possibilidades jurídicas abstratas, possibilidades jurídicas que vocês vão identificar analisando a realidade da administração no momento em que ela decidiu. A velha história de que não pode ser engenheiro de obra pronta,
não pode ser profeta do acontecido, tem que prestar atenção nos elementos peculiares dos contornos da realidade no momento em que a gestão atuou, fazendo uma reconstrução do ordenamento com todos os textos constitucional, legais, regulatórios, regulamentares, prestando atenção nas consequências da decisão que no exercício da atividade de controle vocês fazem, para ter uma resposta em razão da qual a fiscalização realizada alcança o interesse público primário. E aí, a gente tem que pensar que em 2023 vocês têm a grande oportunidade de recuperar coisas como Estado solidário, como supremacia do interesse público não confundida com arbítrio governamental, como instrumentalizar aquilo de que uma sociedade, ainda com tantos famintos e miseráveis, precisam. As pessoas têm que entender que o MP de Contas não trabalha com número e com regra fria da lei, não. Do trabalho de vocês resulta respostas que vão significar execução ou não de políticas públicas que são absolutamente essenciais para o povo desse país. E aí eu vou me permitir falar para vocês uma coisa. Passou a pandemia, né? Não vamos esquecer, não? O Rony falou tão bonito. Parece que a gente já está esquecendo. Esquece não. Esquece não que morreu muita gente. Esquece não que a gente sofreu muito. Esquece não, foi horroroso. Eu despedi de minha mãe 3 vezes por uma telinha de celular. Tudo bem que ela ignorou que era para ela morrer, que ela já estava desenganada. Está aí escrevendo livro com metade do cérebro de AVC. Ninguém sabe como. Está aí, 91 anos, publicando livro. Foi raro. Meus primos de 60, 58 morreu. Foi muito sofrido. Isso tem que servir para alguma coisa. A pandemia ela tem que ter posto luz no nosso melhor e no nosso pior. Que a gente não esqueça, que a gente não pense que é possível passar por algo que seja tão traumático social, tão traumático para o mundo inteiro e fazer disso um nada. E aí eu vou dizer para vocês algo. Presta atenção no mundo que a gente vive, inclusive da ciência administrativa, para tirar daí resultados que, em razão deles, o trabalho de vocês implique em melhoria daquilo que a sociedade necessita. A gente está aqui não é para exercer poder, não. Ontem aconteceu uma coisa tão incrível. Eu nunca tinha tido oportunidade, infelizmente, de vir até João Pessoa. E aí eu conheci 2 pessoas desde que eu cheguei em João Pessoa. Um foi seu Célio, que me buscou no aeroporto, e outro foi um moço que me recebeu na portaria do hotel. Eu e seu Célio viemos numa prosa do aeroporto até o hotel, que o mínimo que a gente falou foi sobre o conceito de poder, e a gente chegou à conclusão que poder é uma energia que flui, e sobre o ponto de virada que um físico do século XVIII escreveu, que é o ponto de mutação que eu quero com o MP de Contas. Só isso que eu tive na conversa do seu Célio, do aeroporto até meu hotel. Foi incrível, a gente perdeu até a noção de onde para onde que a gente estava indo. Ele errou o caminho, porque eu estava conversando sobre o ponto de mutação que eu quero com o MP de Contas. Foi basicamente isso que aconteceu. E sobre esse ponto de mutação, e sobre o fato da gente entender que poder é energia que flui, eu queria só dar um conselho para vocês. Assim, a gente está muito perto do poder institucional político, e a gente está muito perto do poder econômico, e a gente está muito perto de searas em que as disputas se dão de uma forma muito acirrada. Deixa eu contar para vocês, caixão não tem gaveta, não. Eu não vi ninguém que morreu na pandemia levar poder institucional para lugar nenhum. E eu acho bem bom a gente aproveitar para evoluir espiritualmente, que eu fico morrendo de medo de vocês voltarem e ter que ser de novo procurador do Ministério Público de Contas. Evolui, gente. Volta para ser outra coisa. Vai ser costureira, vai ser, entendeu? Tomador de conta de carro na frente da praia, que termina o dia dando um tibum. Vai ser coisa melhor na vida. Paga logo isso. E para pagar, o que eu aconselho vocês? Olhem para a realidade do direito administrativo que está ao redor. E não pensem que Rony, Prados, esse povo de licitação, eles querem convencer a gente que a vida é a Lei Federal 14.133. Mentira, não é. Não é. Escarra nessa boca que te beija. Eles são legais, eles falam, eles encantam a gente, né? A gente não fica olhando para eles gostando deles, a gente gosta deles. Marcos Nóbrega faz a gente rir, não vai na desse povo, não. A vida não é só a Lei Federal 14.133. Está acontecendo um tanto de coisa muito mais importante que a gente precisa prestar atenção. Vocês do MP de Contas não estão nem sabendo o que está acontecendo com o processo estruturante e processo estrutural. Por que eu sei? Causa de quê? Eu sou lá de Minas. Pega Mariana e Brumadinho e vê o que aconteceu.
onde fizeram tudo na esfera administrativa com a fundação privada, e fico muito confortável, porque eu falei dentro da GE que a fundação privada não ia funcionar. Não vou repetir não, que eu estou transcendendo isso, eu vou evoluir espiritualmente também. Mas, enfim, hoje nós temos um processo estruturante de Brumadinho que alcançou resultados muito melhores do que a atuação na esfera administrativa sem nenhum tipo de convergência institucional. E nós temos que trabalhar a participação dos órgãos de controle, como os ministérios públicos da União, dos estados e o MP de Contas, junto às Cortes de Contas, nesses processos que são processos estruturantes. Então, vai ler Fred Didier, vai ler a turma do Paraná, vai ler o pessoal do Rio de Janeiro que está trabalhando sobre o processo estrutural e percebam que tem uma parte de quem controla está fora da discricionariedade com o espaço sendo retomado pelo judiciário. E vocês não estão percebendo que vocês estão começando a ficar de fora. Vocês continuam aí fazendo peça de 130 laudas de uma... Não vou falar nada não, deixa pra lá. Enfim, uma atuação prolixa, excessiva e ineficaz, sem atentar que hoje a gente precisa de espaço de consenso em todas as esferas, inclusive no controle. Vocês acham que eu gosto de conversar com as pessoas? Não gosto não. Eu gosto do meu namorado, eu gosto da minha mãe, gosto dos meus amigos. Tem nem amigo do direito? Eu gosto de amigo da área de medicina, jornalismo, o pouco de filosofia é ótimo pra gente tomar cerveja. Não gosto de vocês não, pra conviver, não gosto de nenhum de vocês. Agora eu trabalho com vocês, eu converso com vocês. Vocês podem não gostar da gente da advocacia pública também, é tudo chato mesmo. Ô povinho vendido. Não precisa gostar não, mas nós vamos ter que sentar na mesma mesa, com os deuses juízes, com os Espírito Santo, que é o MP da União, os procuradores da República e os procuradores dos Estados, que tem lá as coisinhas desses nas leis complementares que vocês não têm. Enfim, a gente vai ter que conversar com essa gente. E vocês querem um conselho? Que é meu melhor método de mediação. Li aquele trem de Harvard, já negociei com empresa farmacêutica, já fiz o diabo na minha vida. Meus melhores métodos de negociação: pão de queijo e bolo de chocolate com recheio de Nutella e cobertura de ganache de chocolate meia marca que eu mesmo faço. A gente tem que aprender, e é óbvio que isso é uma intervenção lúdica, mas a gente tem que aprender que os processos estruturantes exigem que a gente saia da zona de conforto. A zona de conforto de quem foi criado pelo Eli e pela legalidade estrita. Nós não vou contar para vocês. Nós estamos aqui numa arquitetura institucional da Constituição com consequencialismo, com a resposta que não é mais do controle judicial. A gente precisa de nova postura. Eu preciso de um controlador estruturante de política pública. Nós precisamos de alguém que pense que não tem mais como ter uma resposta unívoca resultante de um inquérito, de uma apuração, seja lá do que for. Nós precisamos trabalhar uma nova realidade administrativa. Para isso, vocês têm que pensar desde a modelagem das políticas públicas até a sua concretização. Vocês precisam estar atentos às inovações tecnológicas. E aí, gente, ferramenta de jurimetria, inteligência artificial, software de análise comparativa. Empregar essas ferramentas é equilibrar uma assimetria informacional. Eu tenho uma coisa para contar para vocês. Você, não sei quem aqui foi criado na roça, eu fui. Vocês são a parte do gado que bebe a água suja. Vocês conhecem como é que é quando você abre uma porteira e entra um tanto de vaca e de boi, e lá no fundo tem um tanque para eles beber água? Quem chega primeiro bebe água limpa. O que chega por último, o boi e a vaca que chega por último, aquilo lá já está uma porqueira só, porque já o lodo de baixo já misturou para cima. Se é rio, então Deus me livre, já pisou embaixo, aquilo é só um barro. Vocês são o último boi da fila. Eu sou o primeiro. Eu chego lá, a água está limpinha, eles contam tudo pra gente, de errado, de ruim. Isso é uma responsabilidade doida para a advocacia pública. Agora, vocês só bebem água suja. Vocês bebem o trem quando ele chega no Tribunal de Contas para a ciência, para vocês tomarem uma determinada providência. Pensa o que é isso. Para isso, vocês têm que ultrapassar as dificuldades decorrentes dessa assimetria informacional com interinstitucionalidade, com parcerias. Vocês acham que vocês vão conseguir acesso à informação como? Vocês acham que vocês vão conseguir instrumento de inovação como se vocês não têm independência e autonomia econômico-financeira, orçamentária? Vocês vão precisar de parceria. Cadê a parceria do MP de Contas com as universidades? Vocês estão entrando em contato com as universidades? Para fazer as IAD vocês?
Porque vocês não têm um dinheirão para ter Mônica, Alice, Adele, que o TCU tem não, né? Que eu saiba, MP de Contas não está assim, nessa crista. Por que vocês não estão fazendo parceria com as universidades? E o tanto de universidade genial que tem? Pernambuco, Paraíba, cadê? Corda para cuspir! Controlador estruturante. Descobre como é que dentro da sua carreira vocês vão conseguir pensar nas dimensões da sustentabilidade diversas, que são ambiental, social, ética. Nós precisamos trabalhar uma nova realidade. E prestem atenção, momentos como esse são absolutamente essenciais, porque a gente precisa estudar. A Cris brincou que eu devo ter lido uns 100 livros. Não li não, mas eu tenho um resumo de 600 páginas só sobre ESG, que é a noção contemporânea do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade, embora se diga que são conceitos diversos. E que eu li mesmo por causa dessa palestra. E eu nem vou falar desse assunto. Sobre inteligência artificial, que talvez também não dê tempo de falar, eu li 16 livros. Sabe por que a gente tem que estudar? Saiu um estudo super interessante, eu vou tentar recordar o nome da revista, falando que todo mundo que tem um conhecimento médio sobre uma matéria nega conclusões científicas e é refratário àquilo que se mostra óbvio. A revista chama Nature Human Behavior. Ela analisou o excesso de confiança das pessoas. Na área jurídica, eu acho que eles não pegaram o povo da área jurídica. Na área jurídica acontece alguma coisa na faculdade que a gente entra sabendo que é gente e sai certo que é Deus. Alguma coisa do estudo de direito que faz isso com a gente. Não é que a gente tem excesso de confiança, a gente é a confiança. Sabe aquele povo que não nasceu, estreou? A gente sai à faculdade de direito estreando. A gente tem um excesso de confiança que a gente sabe tudo. Se é controlador, então, é óbvio, vocês estão lidando com tudo de errado que dá no mundo, vocês lidam com o pior da gestão pública, o que é que vocês são? Ótimos. O risco é que vocês se tornem aquela gente que tem missão. Eu tenho horror quem tem missão. Ninguém aqui vai ter missão mais, tá com isso. Esse povo que tem missão é aquela gente que fez mais mal para o Ministério Público do que qualquer corrupto desse país. Foi quem rasgou as garantias e os procedimentos e traiu a confiança que todos nós imputamos a quem precisa assegurar juridicidade administrativa. Vocês têm que ter propósito, porque quem tem missão não estuda não, acha que já sabe e está certo. Quem tem propósito sabe o tamanhozinho que cada um de nós é e prega a bunda numa cadeira e estuda como louco todas as vezes que tem que fazer uma coisa importante. Enquanto a gente tem humildade e sabe que precisa estudar, a gente tem chance de recuperar algo que se encontra perdido na realidade administrativa, que é a efetividade. Eu não estou falando de eficiência, de alcançar resultados. Eu não estou falando de eficácia, que é utilizar meios regulares à torta e à direita como se isso não fosse importante. Eu falo de efetividade, que é o resultado para aquilo de que a nossa sociedade precisa. E isso tem que parar de ser conversa para boi dormir. Cada vez que vocês assentarem e estudarem uma matéria saindo da zona de conforto, mais próximos vocês estarão disso. As pessoas dizem, Raquel, isso é fácil? Não. Falar a verdade para vocês, eu vou ser bem sincera. Vocês sabem o que particularmente eu quero da vida? Eu quero ser aposentada. 3 anos, 2 meses e 11 dias, né? Que eu estou contando, não. Como a Cris bem disse, eu sou uma pessoa muito precoce, tá? Esse povo fica falando do ano que a gente formou, o ano que virou bastante descortês, isso, né? Mas enfim, eu entrei na faculdade com 16, por isso que eu sou assim nova e já estou perto de aposentar. E fui servidora pública desde o início, estou deixando claro que sou uma pessoa nova. Mas veja bem, quando a gente, diante de um desconforto que é humano, que é normal, encara esse desconforto e entende a grandeza das nossas competências, eu acordo todo dia, eu falo assim, só por hoje, 24 horas. É tipo um AA de gestor, de administrador, de controlador e de advogado público. Eu acordo todo dia e eu falo assim, é só por hoje que eu vou fazer todo o meu serviço com toda a minha força. E aí os assessores que trabalham comigo falam, nossa, doutora Raquel, a senhora é tão aguerrida. Eu falo, Deus que sabe o tanto que eu tive vontade de desligar esse celular logo que ele despertou às 6 horas da manhã e que eu queria ter acordado meio-dia e tomado uma cerveja. Era tudo o que eu queria, gente. Que eu não queria estar aqui desde 9 horas da manhã, eu queria estar lá na praia. Olha o tanto que ia ser bom, mas não foi. Que é assim que membro de carreira, que tem a importância que a gente tem, precisa trabalhar. Ainda mais numa época em que, e aí volto, além dos processos estruturais, a gente tem conceitos absolutamente relevantes como ESG, inteligência artificial e um pêndulo de normatização que a gente não está entendendo para onde ele está indo. Vocês entenderam que
Normatiza tudo, tem que estar na lei para poder dar a juridicidade administrativa. Normatiza nada, princípios, normas de baixa densidade normativa resolvem, o operador decide qual é o conteúdo normativo em cada situação. A gente estava assim, né? Agora a gente não sabe bem onde a gente está. Então, por exemplo, um dos temas mais importantes da realidade administrativa é o tema da inteligência artificial. Em relação à inteligência artificial, nós vivemos um grande dilema. Regula ou não regula? Então existem iniciativas de não regular, de só estabelecer princípios, porque é algo que se encontra em mutação contínua e que não vale a determinação de regras específicas prescritivas. Isso vem de onde? Estados Unidos, lógico. Estados Unidos é o país onde quem é que manda? Vocês sabem que das 100 maiores entidades do mundo, só 31 são países? O resto é tudo empresa? E à luz do que está na base da sustentabilidade. Porque para trabalhar, todas as vezes que a gente trabalha inovação e bota junto da inovação sustentabilidade, a gente percebe que as coisas, elas estão em posições transversais e tem uma intermediação, existe uma transversalidade em que elas se cruzam em nós de convergência. Existe uma professora mineira que eu admiro muito, que é a Maria Celli Simões Pires, em que ela trabalhou a ideia de Estado em rede dos nós de convergências. Tem um outro professor também chamado Caio Marini, que trabalha sobre a transversalidade e a necessidade de se ter uma convergência horizontal, vertical, de esferas diversas, que para mim é a base da interinstitucionalidade que hoje se demanda, inclusive dos órgãos de controle. Mas mais do que isso, o que a gente percebe é que hoje existe uma transversalidade entre os temas. E a gente precisa entender como carreira responsável por algo que é muito relevante, a importância disso, e o que está no fundamento, porque é isso que vai ser um critério reitor da interpretação que daí vai resultar. Então, quando eu falo de função social em relação às inovações e à sustentabilidade, parece básico, mas é a ideia que eu tenho que utilizar todas as vezes que eu me deparar com uma situação conflituosa. O que é função? Função é algo se realizar. O que é social em favor da sociedade? Todas as vezes que se depararem com uma confusão teórica ou empírica em um determinado processo, vocês precisam interpretar isso em favor da sociedade para o algo a se realizar que ali está posto. O algo a se realizar tira o seu núcleo duro dos direitos fundamentais. O que dali está posto que vai garantir saúde? O que dali está posto que vai garantir educação? O que dali está posto que vai garantir segurança, inclusive para aqueles que são marginais, à margem da sociedade e excluídos? É esse o critério reitor interpretativo que é preciso que se mantenha na orientação da edição dos textos legais, dos textos regulamentares, dos textos regulatórios e a aplicação de tudo isso naquela específica realidade. Eu me lembro tanto de um livro do Jacques Chevalier, em que ele falava que um dos grandes problemas nossos era a crise do vínculo cívico. O que é a crise do vínculo cívico? É a prevalência do individualismo e a falta de compreensão da inserção do indivíduo não como uma entidade vinculada a seu umbigo, mas como uma identidade também social. É uma ideia de pertencimento à sociedade. É uma ideia de solidariedade. E as pessoas falam, mas você acha que isso existe ainda depois da pandemia? Meu amor, atire a primeira pedra quem achou que não precisava vacinar porque não queria vacinar e dane-se que a saúde pública precisava que ele fosse vacinado. Isso foi esfregado na cara da gente o problema da crise do vínculo cívico. A gente entendeu a liberdade individual como ditadura do indivíduo e me perdoem o palavrão. Fodam-se as pessoas. Foda-se quem não sou eu. A gente viveu isso na pele. É isso que está na base da nossa complicação, inclusive na elaboração dos algoritmos de inteligência artificial. Vocês percebem como que a gente imagina, por exemplo, uma IA que seja um IA forte, com 5 minutos só, vou ter que parar na IA forte, uma IA forte em que se trabalha numa primeira fase o treinamento e na outra fase a aplicação. Eu estabeleço um levantamento de dados, eu faço um treinamento de máquina, machine learning, e dali eu tiro um algoritmo.
Eu pego novos dados, aplico este algoritmo e eu tenho uma resposta. Vocês percebem que se quando eu fizer isso eu não tiver uma visão social, eu vou criar uma norma que não é vinda do parlamento nem da administração, que vem de um engenheiro, que vem de um estatístico, que vem de alguém cuja legitimidade democrática é discutível, passando por um processo em que eu não compreendo como ele funciona, porque como no primeiro momento da machine learning eu extraio o algoritmo, ninguém entende muito bem não. E aí eu pego esse algoritmo que ninguém sabe de onde veio e eu utilizo, sem entender como que esse algoritmo funciona, diante de novas realidades para ter uma única resposta. A chance de eu ter uma resposta que só atende o interesse de um indivíduo numa visão monofocal de algo que é social e pertinente a todos, sem a visão cívica do todo, isso é de uma gravidade em virtude da grande proporção que pode assumir, que nós precisamos rever e pensar melhor. Eu já imaginava que não fosse dar para aprofundar tanto na questão da sustentabilidade digital e da sustentabilidade efetiva do princípio do desenvolvimento sustentável, então eu vou disponibilizar um arquivinho super pequeno de 200 laudas. Vocês podem me pedir, sabe o site que foi dito? www.direitoadministrativosparatodos.com. Entra lá, cadastra seu e-mail, os e-mails que entrarem hoje, dia 20 de outubro de 2023, eu vou mandar esse material, porque senão eu vou ter que deixar uma pessoa por conta disso o resto da minha vida, que a palestra vai ficar gravada. Então, quem mandar agora, entra lá, www.direitoadministrativoparatodos.com, eu vou mandar digitalizado um material sobre ESG e sobre sustentabilidade digital, no mínimo uma referência. E quem ainda não acompanha, minha preocupação com a inteligência artificial é menor, porque no Instagram eu já tenho umas 3 palestras disponíveis gratuitamente. Então, o meu Instagram é @professora Kel Carvalho. @professora Kel Carvalho. Porque o Urá de professora serve para Ará de Raquel. Nossa, eu pensei isso sozinha. Meu marketing digital vai me odiar nesse momento da minha vida, mas é fato. E eu gostaria de encerrar essa palestra trazendo uma ideia do Suassuna, que é: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, o mesmo é ser um realista esperançoso. Eu acho que só tem um jeito de ser MP de contas nesse país: ser um realista, porque não ousem ignorar a realidade, porque ela vai consumir vocês. E não deixem de ter esperança, porque sem esperança vocês não vão conseguir acordar de manhã para fazer o serviço de vocês. Então vocês precisam ser Suassuna na veia, eu não tenho a menor dúvida. E aí eu termino mesmo cantando o que meu velho e saudoso pai cantava para a minha vida inteira, que foi Geraldo André. Caminhando e cantando e seguindo a razão, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando, seguindo a canção. Vem, vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora. Não espera acontecer. Não esperem acontecer. Obrigada. Gente, eu esqueci de falar na apresentação da Raquel que quando surgiu a ideia e eu fiz o convite para ela, ela me disse que a agenda dela estava trancada de palestras, porque Raquel viaja o Brasil inteiro, então ela tem a programação, né? E quando eu fui conversar com ela, já estava trancada, mas com o nosso jeitinho mineiro, né, Raquel? Então, chegamos no meio termo e conseguimos essa data de hoje para ela encerrar o nosso evento. Como sempre, a Raquel traz temas muito profundos, relevantes, atuais, mas sempre com muita leveza, né? E eu espero que os intérpretes de Libras tenham conseguido acompanhar a velocidade com que ela fala, né? Então, assim, a gente já, né, se solidariza com os intérpretes. E, em nome da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, gostaríamos de agradecer a presença da Raquel, que foi, né, uma palestra maravilhosa. E com isso eu já passo a palavra
o nosso mestre de cerimônias para ele dar o encaminhamento. Gostaria de convidar aqui o nosso presidente, da ANTCOM, o Dr. João Augusto Bandeira de Mello. Por favor, presidente. Estamos chegando ao final da nossa programação, mas antes, gostaria que o nosso presidente fizesse a entrega do certificado à doutora Cristina. E pedir à doutora Cristina, pedir ao nosso presidente que permanecesse aqui com a gente e pedi à doutora Cristina que entregasse o certificado à palestrante, a professora Raquel Mello. Muito bem. Eu vou passar a palavra nesse momento para o nosso presidente, para que ele faça o encerramento deste nosso evento. Mas nós temos aqui uma surpresa. São 2 vouchers a ser sorteado com vocês. Ok? Portanto, não saiam. Bem, minha gente, não há palavras para descrever realmente a emoção desse dia e essa sucessão de maravilhosas palestras que estamos aqui vivenciando. Eu queria pedir licença que, se pudessem, se quiserem vir, eu acho que esse agradecimento é importante, devem vir aqui ao palco, os procuradores que estiveram mais proximamente ligados aqui, que tinha um grupo do WhatsApp que era o tempo todo aqui funcionando. Então, Cristina já está aqui, queria que Silânia, vice-presidente, Isabela, Elvira, Rodrigo, pudesse vir aqui, Sérgio, fique à vontade, Sérgio, quiser vir aqui, quiser vir ao público. Queria chamar também, pedir licença também, queria que Priscila também viesse. Porque esse evento, como tudo na vida, não é obra, é obra de muitas mãos, e o presidente, cabe ao presidente apenas, aprendi isso recentemente, cabe ao presidente, fala pouco, isso às vezes eu não cumpro, às vezes eu falo muito. Cabe ao presidente apoiar e cabe ao presidente não atrapalhar. Eu acho que eu não atrapalhei muito e tentei apoiar. Então, fica aqui para dar o meu agradecimento. Bem, os agradecimentos são muitos, mas gostaria antes de começar, a professora Raquel e o professor Maurício Ponte, Bradson, palestrantes, acho que o professor Marco Nobre, o professor Ranchal, acho que já nos deixaram, fica nosso peito de agradecimento. Dizer, professor Raquel, não sei se... Eu não uso muito, mas meu nome é João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello. Então, essa poesia também, é algo marcante, eu sei ela é decorada. Eu estou até brincando com a nossa colega Sheila, e esse povo da Paraíba realmente é fogo, viu? Porque eles moram entre feras e sentem inevitável a vontade também de ser fera. E eles são feras. Feras na melhor acepção da palavra. E tem aquela outra também que eu gosto muito, profundissimamente hipocondríaco, esse ambiente me causa repugnância, sobe minha boca a ânsia, na ânsia que se escapa da boca do cardíaco. Já o verme, a superávit das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roelhos e a deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então eu gosto muito. E também, professora, a senhora falou de poder, falou de deixar legado, de transcendência. Aqui vai fazer, aproveitar, a senhora fez uma homenagem ao seu pai, queria fazer uma homenagem ao meu pai também, Francisco Bandeira de Mello. Ele era poeta e foi da Academia Pernambucana de Letras. E ele gostava muito de trocadilhos e dessa expansão da linguagem.
você conseguir perceber a linguagem como um todo. E ele fez um poema curtinho chamado Poder. O nome é Poder. E fala: eu posso, tu podes, ele pode. E aí termina: eu posso, tu pode, ele pode. Então acho que é muito isso que a gente vive aqui. A senhora falou: cumpre o karma, não volte de novo para o procurador de contas. Então é muito isso. Nosso poder, ele existe transitoriamente e todos vamos para o mesmo lugar, para aquele mesmo caixão que não tem gaveta. Todos nós. E o que podemos fazer de diferente é fazer algum tipo de transformação social nesse meio do caminho. E aí eu acredito muito nessa questão do caminho. Quando eu escrevi um livro para minha dissertação de mestrado, nada extraordinário, mas é uma coisa que eu acredito. E nós temos uma promessa constitucional, a Constituição de 88, ela tem objetivos. O artigo 3º demonstra quais são os objetivos do seu ponto. Que é construir a sociedade justa e solidária, promover o bem de todos, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a desigualdade. E vai dizer todo o resto, também para conseguir isso, para ter educação, saúde, etc. E vai dizer como. Fazendo orçamento, licitações, etc. Garantindo os direitos fundamentais e cumprindo as leis orçamentárias. E para conseguir tudo isso, precisa de sustentabilidade financeira, precisa isso, e que isso se prolongue ao longo do tempo. E que se concretize e se prolongue ao longo do tempo. Então, o interesse público, o real interesse público, é tudo que leva à concretização desse projeto constitucional. Então, a partir daí e a partir disso, esse evento foi vislumbrado por todos nós, é vislumbrado por toda a carreira, exatamente nesse sentido de que precisamos, o que seria a sustentabilidade, sermos capazes de sustentar o nosso projeto constitucional, como o nosso legislador colocou. E nas múltiplas dimensões, ambiental, social, então tivemos painel sobre sustentabilidade social, ambiental, da acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência, da educação, sustentabilidade financeira, para que tenhamos recursos para fazer isso ao longo do tempo e, finalmente, que consigamos traçar esses caminhos. Por isso eu conversei com o nosso colega Bratson sobre a análise econômica do direito, exatamente isso, porque temos que ter caminhos vinculados com a realidade para conseguir esses objetivos. Nossa missão não é etérea e abstrata, ela precisa ser finalística e concreta, porque precisamos entregar para a sociedade frutos da sociedade. Então, o evento foi pensado nesse sentido. E eu acho que o dia de hoje fechou exatamente isso. Parecia que estava tudo... Existe uma conexão, né, maior que a gente não percebe. Então, tudo isso foi caminhando para isso, para conseguirmos um MP de contas que traga transformação social, que traga a concretização do projeto constitucional, que faça a diferença na vida das pessoas, que cumpra que o recurso público dessa sustentabilidade financeira se transforme. Não é para economizar, é para que tenhamos sempre, para que possamos entregar em termos de políticas públicas. Então, o evento foi isso. Eu agradeço imensamente a todos os colegas que aqui estiveram. Agradeço todos os palestrantes. Pensem quão brilhante palestrante. O professor Conte teve que vir de madrugada, chegou tarde, acordou cedo para estar aqui. E com essa simpatia, essa vontade, essa alegria. Aqui a professora Raquel, que estava com a agenda, mas abriu uma exceçãozinha para a gente, professora, muito grato. O painel anterior, o professor Marcos Nobre, veio de Recife. O professor Rony Charles também, todo mundo sabe a agenda dele, como é lotada. O professor Bradson também, da mesma forma. Enfim, e todos os palestrantes, todos os colegas que tiveram imensa generosidade de estar aqui passando conhecimento para todos nós. Então, é agradecer esses guerreiros que estão aqui e pensando esse evento,
Foi um evento organizado em relativamente pouco tempo. Por muito pouco tempo. E sempre quem organiza um evento sabe, eu já disse isso, o checklist é grande, coisas acontecem e a gente vai consertando. E é isso. Eu penso em muita política pública como um evento. O evento tinha que acontecer. E tinha que acontecer em altíssimo nível. E aconteceu. Então a gente pode levar esse mesmo tipo de raciocínio para o nosso dia a dia, de que as coisas precisam acontecer. Então as políticas públicas precisam funcionar. E precisamos dar o nosso melhor para que isso efetivamente aconteça. Então, agradecer aqui as pessoas que fizeram o evento. Minha assessora aqui, Priscila, todas essas ideias aqui de a contratação, fazendo à distância, não foi fácil. Todo o cuidado com as lembranças dos associados, todo o cuidado para o laço da lembrança dos associados, foi escolhida a fita. Nada disso foi por acaso. Também o cuidado de negociar com os fornecedores de altíssimo nível, o pessoal da Âncora aqui, o pessoal dos Instagramáveis, todos muito competentes, mas também aquela negociação contratual de pode diminuir R$50 ali no cantinho, porque a nossa associação não tem tantos recursos. Enfim, então, um trabalho muito intenso aqui. Agradecer imensamente ao Tribunal de Contas da Paraíba, que cedeu aqui o espaço, também nos ajudou em diversos pontos. Ministério Público de Contas da Paraíba, Procurador-Geral Dr. Bratos, os colegas mais proximamente. Eu vi Isabela, mas a doutora Sheila teve uma participação também essencial. Foi ela, por exemplo, que sugeriu o nome da professora Raquel. E aí eu faço minha meia-culpa, que imediatamente, a professora, é o nome, vamos correr atrás. Os demais colegas, Marcílio, que foi palestrante, Luciano, Manuel, enfim, todos os servidores que ajudaram, o pessoal aqui do Centro Cultural, muito importante. Quem mais? O assessor de Patrick, Bruno e Bárbara, que nos ajudavam a fazer a carta do Congresso. O pessoal da comunicação dos MPCs, que vieram em peso para abrilhantar o evento, cobrir o evento e aprender durante o evento nas salas de comunicação. E aí faço um especial destaque ao pessoal da comunicação, já Público de Contas do Pará, Pará e Mato Grosso, que deram realmente uma mãozona. E na organização do evento eu sei que também o Mato Grosso nos ajudou muito aqui, e o do Pará ali na confecção de cards, de produção de material visual, teve uma participação excepcional. Então agradeço muito. Fazer um registro aqui do nosso amigo Sérgio. Sérgio, na sua visão, ele imaginou não só a pertinência do painel de acessibilidade, que foi extraordinário, mas como vislumbrou a parceria com a Uninasal, que também disponibilizou os intérpretes de Libras, a que agradecemos também a toda a disponibilidade. Foi fácil, eu tinha pensado nisso, não foi fácil não, professora. Foi fácil não, viu? Acho que eles trocam de 5 em 5 minutos, já estavam trocando de 1 minuto em minuto, porque estava puxado. Mas a Uninasal nos ajudou muito. A CNI também disponibilizou apoio financeiro a esse, e agradecemos imensamente tudo isso por intermédio do nosso querido Sérgio Caribé, que convidou também a secretária Ana Paula. Enfim, foi extraordinário. O presidente, fazer um registro especial, o presidente aqui do tribunal, o conselheiro nominando Diniz, que foi sempre simpático, atencioso, nos abrindo todas as portas. Fazer também um registro da Priscila, doutor Claudino, diretor-geral aqui do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que foi muito focado em termos de resultados. Eu acho que isso é muito importante. Enfim, todo o pessoal de apoio, o pessoal da Âncora, quem mais, professor? Você conhece? Mídia Imagem, da Pride. Essas luzes fizeram, acho que foi assim, professora, os palestrantes foram os mais famosos, foi o ponto alto. O segundo foram essas luzes aí. Não imagine o sucesso que fez.
Foi muito bom. Bem, eu acho que é isso. Esqueci de alguém, Priscila? Eu acho que eu não esqueci de ninguém, não. Anotei. Bem, se eu esqueci de alguém, pelo amor de Deus, me perdoe. Então, agradecer imensamente vocês que acreditavam no evento, ficaram, assistiram e, sem falsa modéstia, realmente o patamar das palestras foi extraordinário. Então, registro mais uma vez o meu particular agradecimento a todos os palestrantes que vieram realmente pelo espírito público, desse espírito de entrega, de passar uma mensagem para que nós possamos qualificar o nosso trabalho em prol da população. Então era, digamos assim, uma entrega indireta que as senhoras e os senhores estão fazendo em prol da população, dos municípios brasileiros, dos estados brasileiros, do Brasil e do Brasil. Então, muitíssimo grato. Vamos encerrando. E ano que vem teremos um evento aqui em Aracaju e vamos ver as agendas dos professores. Vamos ver se a gente consegue uma sensibilização. A gente já não tem mais cara para pedir, né? Mas às vezes a gente pede, né? Mesmo sem tanto. O Ministério Público tem que ser um pouco cara de pau. Também faz parte também dessa questão. Então, minha gente, minha palavra é só agradecimento. Muitíssimo grato. Eu acho que foi um evento sonhado lá atrás. Realmente eu não estava sonhando com leis, Bratis, mas esse evento foi sonhado e chegou, e confesso, realmente é exatamente aquilo, não que eu sonhava, mas aquilo que vocês mereciam. Muito obrigado. Muito bem. Presidente, eu vou precisar da sua ajuda. Escolha um número de 1 a 47, por favor. 47. São 2. Número 17. Érica Patrícia Saldanha de Oliveira. Tá aqui? Tá aqui? Ah, que legal. Que bacana, olha aí. Érica Patrícia. Érica, você acaba de ser presenteada com uma adega climatizada com capacidade para 12 garrafas de vinho. É um presente da Asa Clube, ok? Doutor João, por favor, faça essa entrega. Número muito bem escolhido, presidente. Olha aí. Estrear a adega, é isso aí. Presidente, escolha mais um. Doutora Silene? Então, por favor. De 1 a 47. 28. José Gustavo Ataíde. Tá aí? Olha que legal, rapaz. Que bacana. Doutor Gustavo, o senhor vai ser presenteado com um Ash Dot 5ª geração, que vem a ser a nossa Alexa. Tá vendo aí? Presidente, por favor, faça a entrega. Gostaria que fosse feito aí para nossas fotos, por favor. Muito bem, obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Muito boa tarde a todos, que Deus abençoe a cada um. E no próximo ano nos encontramos em Aracaju. Um abraço, pessoal.